Chuvas destroem vários municípios e deixam um morto em Petrópolis. Angra dos Reis ocupa ranking de cidade com mais tiroteios no interior do Rio. Números de febre amarela continuam a subir no estado. Segunda-feira, 5 de março, o SBT Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. Eu tô de volta após as férias, renovado aí para passar o ano com você aqui no único jornal vespertino no interior do estado, que tem aí as notícias da capital e todas as informações das regiões do interior do Rio de Janeiro. E nós vamos juntos até esbarrarmos no SBT Brasil e começamos essa edição falando mais uma vez da falência da educação do estado e do abandono da FATEC, que provocou um movimento de alunos e pais. O protesto deles foi fazer aí um mutirão de limpeza neste final de semana. Acompanhe. Este aluno deixou a sala de aula para ajudar na limpeza da FATEC. Não tem tanta mão de obra assim, então os próprios alunos, os próprios pais estão tendo que fazer essa manutenção na escola. Foi preciso uma força-tarefa para limpar a Escola Técnica de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Nós não podemos só esperar o governo, né? Os pais têm que saber que a escola também pertence a eles, não só os filhos, né? Porque é direito à educação, já que o governo está com essa questão financeira, né, e com falta de pessoal na rede FATEC, nós os pais resolvemos regaçar as mangas e meter a mão na vassoura. A limpeza deveria ser feita por funcionários terceirizados, mas eles estão com os salários atrasados. O mesmo acontece com os professores do estado. Você está vendo esse ambiente aqui, estava numa situação muito pior, muito mais precária. Veja só a que ponto chegou. O estado está falido na educação, o estado está falido na saúde, além da segurança, que já teve até intervenção, mas até agora pouco estamos vendo. Não temos resultados. Um levantamento realizado pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio, que mapeia todo o estado do Rio de Janeiro, mostra que só no mês de fevereiro deste ano foram registrados 321 tiroteios no Rio de Janeiro. E olha só, Angra dos Reis está no alto desse ranking com tiroteios frequentes. A reportagem é do Daniel Penafirme. Vamos ver. O levantamento foi realizado pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio. O resultado é impressionante. Somente no mês de fevereiro, 321 tiroteios foram registrados no estado. O município campeão, é claro, foi o Rio de Janeiro, com 239 confrontos. Angra dos Reis, onde há uma guerra entre traficantes, aparece na segunda posição, com 41 tiroteios. Logo em seguida, vem Belfor Roxo, Duque de Caxias e São Gonçalo. Na capital, o bairro recordista em Bang Bang é a Praça Seca, seguida da Cidade de Deus. A Tijuca também aparece no ranking com 8 tiroteios apenas no mês de fevereiro. É a sensação de preocupação, de insegurança. Tem que ficar atento, né? E evitar determinados horários, determinados lugares. E a tendência, se é que essa intervenção militar está acuando, deixando os bandidos acuados, a tendência é que o interior fique mais violento. Pensa numa cidade como Angra dos Reis, uma cidade pequena, com poucos mil habitantes, com esse índice todo. Imagina se Angra dos Reis fosse uma cidade com o mesmo quantitativo de população que a capital, que o Rio de Janeiro. Olha aí. E olha, em Campos, tensão e violência, um assalto a um supermercado durou quase toda a manhã. 13 pessoas foram feitas reféns. As negociações levaram pelo menos 2 horas. Por isso, vamos à redação da região litorânea saber mais com a Juliana Guimarães. Ju, boa noite. Conta pra gente como tudo isso aí aconteceu. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Foram momentos de muita tensão, viu? 4 bandidos armados chegaram ao local em uma caminhonete roubada com o proprietário amarrado na carroceria. Eles renderam o dono do supermercado, que mora em cima do comércio, e também teve a casa invadida. Nós tivemos acesso ao depoimento da vítima. Vamos ver. Eles deram chute, deram tapa nas mulheres, com criança, botaram tudo deitado no chão, dentro do mercado. E eu subi com eles. Chegou lá, queria cofre, ouro não tem ouro, nem cofre, nem nada. Aí, meu filho, eles pegaram o dinheiro que estava na guarda da cama, né? E quando veio, a polícia chegou, eles falaram sujou.
Com a chegada da polícia, o local foi cercado e os reféns começaram a ser liberados. Depois de cerca de 2 horas de negociação, os bandidos conseguiram fugir pelos fundos do estabelecimento, levando com eles cerca de R$25 mil e aparelhos celulares. No final, ninguém ficou ferido e nem foi preso. Salutiel. Ok, Ju, obrigado pelas informações. Está aí, quando a bandidagem se sente à vontade, porque não tem segurança suficiente, a bandidagem faz isso aí. No interior do estado, fazendo 13 pessoas reféns, é um absurdo. E olha, no próximo bloco foi enterrado hoje o homem que desapareceu nas chuvas que destruíram parte da cidade de Petrópolis nesse final de semana. Não saia daí, eu volto já. Muito bem, já voltamos para falar de um assunto muito triste, para falar das chuvas. Pois é, foi enterrado hoje pela manhã o corpo do homem desaparecido durante a forte chuva que destruiu uma área rural lá de Petrópolis no último sábado. A prefeitura da cidade decretou estado de emergência em alguns bairros. A reportagem é dele, de Carlos Miranda, e a gente acompanha agora. Pode rodar. O enterro do agricultor vítima da enchente foi marcado por muita comoção e homenagens. Danilo Oliveira Santos, de 30 anos, era produtor rural da região do Caxambu, uma das mais afetadas pelo temporal de sábado. Ele estava neste carro que foi arrastado pela água. O corpo dele só foi encontrado ontem, 23 quilômetros do local de onde desapareceu. Era um rapaz honesto, trabalhador, humilde. A gente conhecia ele desde criança. Aconteceu essa tragédia aí, o Caxambu lá tá devastador, acabou tudo, não tem rua, não tem ônibus, não tem luz. As imagens da enchente impressionam. Este ônibus saiu boiando na água. Gente, olha a ação de luz! Jesus! Foi parar dentro do rio e bateu numa ponte. Meu Deus! O veículo afunda e segue o curso da água. Outros veículos também foram levados pela enchente e casas destruídas. No bairro Bela Vista, uma rocha deslizou e interrompeu o trânsito. Entendeu? O barulho é muito grande, né? Porque a pedra é enorme, né? Deve ter sido desesperador essa chuva. Desesperador, claro. Desesperador. Choveu muito ontem? Muita coisa mesmo. Muita coisa. O aumento do calor e da umidade provocou uma cabeça d'água que caiu na região. Nossos pluviômetros registraram chuva de mais de 80 milímetros num dia. Então, numa situação normal de verão, não é que já é uma situação atípica, isso é chuva para uma semana. No Caxambu, famílias ficaram isoladas. Este idoso teve que ser carregado no colo. Eu vou levar ele para minha casa. Minha irmã vai ficar aqui, mas eu vou levar ele para minha casa. Hoje, o rastro deixado pela enchente ainda era visível. Aqui no bairro Correias, a gente tem uma ideia do tamanho dessa enchente. Olha, pela minha altura, você consegue ver aqui pelo lixo que está grudado na grade que a água ultrapassou 1 metro de altura. Ela invadiu a estrada União e Indústria. E o resultado disso é toda essa lama aqui, que hoje, segunda-feira, ainda está para ser retirada. Funcionários da prefeitura e trabalhadores da região davam duro para limpar as ruas. Começamos às 7 horas da manhã, muita lama. Estava até cheio de buraco também ali por cima dele. Imaginava que não encontrasse essa lama toda não. Quando a gente viu, tive até que passar pela rua, porque a lama não tinha como passar. O prefeito Bernardo Rossi prometeu tomar medidas para acelerar o atendimento às vítimas. A gente vai decretar a situação de emergência pontual na cidade. No Caxambu, Bela Vista, e estamos analisando ainda Correias. Veja só, né? E a gente continua perdendo vidas para as chuvas, que também provocaram, né, muitos estragos na região serrana de Macaé, lá no norte do estado. A principal estrada de acesso à região chegou a ser parcialmente interditada depois da queda de uma barreira. A nossa repórter Bárbara Storck foi até o local e a gente confere agora na reportagem. Roda aí. Já vi uma chuvada aqui, mas não desse jeito. Essa rua, que fica em Glicério, 4º distrito de Macaé, virou uma cachoeira. A intensidade da água assustou os moradores. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 70 milímetros em menos de 24 horas, o esperado para uma semana. O forte temporal de domingo deixou o porão e o quintal da casa de Jardelândia todo alagado. Se a casa não fosse alta, teria enchido a casa também, por conta de muita água. A água foi devastadora.
A força da água foi tanta que, olha só, arrancou quase todos os paralelepípedos aqui da rua. A prefeitura chegou a colocar barro nesse trecho para ver se pelo menos os carros conseguem passar, mas nem assim está dando jeito. Por onde a chuva passou, ficou o rastro de destruição. Na garagem da casa de Letícia ainda estavam as pedras que se soltaram da rua. A família dela precisou abrir um buraco no muro para facilitar a passagem da água. E as dificuldades continuam mesmo depois da chuva. E desde sábado também que a gente está sem água. Ontem eles vieram, consertaram e acabou a água de novo hoje. Aí a gente vai comprando galão, vamos se virando. A Defesa Civil de Macaé registrou quedas de barreira em várias estradas. Pelo menos 3 escolas da zona rural ficaram sem aula nessa segunda-feira. O órgão não divulgou nenhum balanço sobre desalojados ou desabrigados. De acordo com o Climatempo, a previsão é de mais chuva nos próximos dias para a região. Os moradores já estão apreensivos. Enquanto não fizer a obra da manilha para ter a água todinha para descer pela manilha, vai ser isso sempre. Situação, né? E aí agora vamos lá, vai saber quando, né? Essa região aí vai receber alguma atenção do poder público, quando esses moradores vão voltar a ter dignidade, né? Perderam tudo, olha só. Vamos ver outras cidades agora que também sofreram estragos com essa forte chuva nesse fim de semana no interior do Rio. Veja aí. A chuva deste domingo causou estragos em 3 rios no centro-sul do estado. Em apenas 4 horas, choveu mais de 70 milímetros no centro da cidade. Nos bairros Monte Castelo, Santa Terezinha, Pures e Vila Isabel, houve registro de alagamento e deslizamentos de terra. Apesar disso, ninguém ficou ferido ou desabrigado. Ruas importantes do centro da cidade, próximas à UPA e rodoviária, também ficaram alagadas. Ainda no fim de semana, a RJ 163, que liga o distrito de Visconde de Mauá, em Resende, a Via Dutra, ficou bloqueada por causa da queda de barreiras. Segundo a prefeitura, foram mais de 20 deslizamentos de terra em Resende. Em Capelinha, na zona rural, a força da água devastou pastagens e plantações. Em Itatiaia, o rio Paraíba do Sul também transbordou e invadiu diversas casas. Veja só, e olha, depois de todos esses estragos no interior do Rio de Janeiro, a gente vai saber agora a previsão do tempo, que é de mais chuva para amanhã. Por isso, vamos direto à redação na região serrana, falar com a Tassiana Ferrante. Tassi já está aqui na nossa janelinha. Vamos saber quais regiões terão chuvas fortes. Boa noite, Tassi. Conta aí para a gente como fica o tempo nessa terça-feira. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de mais chuva forte à tarde e à noite. E as regiões que vão registrar mais essas pancadas de chuva são as regiões serrana e dos lagos e também o centro-sul. Vale lembrar que aqui em Petrópolis o solo já está encharcado por conta das chuvas registradas neste fim de semana. E por isso a Defesa Civil alertou para a possibilidade de novos deslizamentos de terra. Vale ressaltar que o morador que sentir instabilidade no solo ou no imóvel pode solicitar uma vistoria gratuita à Defesa Civil através do telefone 199. Salutiel. Ok, Tassi, obrigado pelas informações. Você que mora aí nessas regiões onde as chuvas têm castigado, vamos ficar atentos, ok? Principalmente aos alertas da Defesa Civil. A gente vem para essa aqui falar dos casos de febre amarela que não param de subir em todo o estado, tanto em humanos quanto em macacos. E a região sul do Rio e Costa Verde registraram maior número de casos da doença. São 57 casos com 28 óbitos. Vamos ver. Foi confirmada a primeira morte de macaco por febre amarela no Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. O animal foi encontrado em fevereiro. Diante da situação, os visitantes vão ter que assinar um termo de ciência de risco a partir de agora para poder entrar na reserva. Nesta sexta-feira, mais 2 animais foram encontrados mortos no local, mas a causa ainda está sendo analisada. A Prefeitura de Itatiaia afirmou que mais de 85% da população já foi imunizada, ou seja, mais de 22 mil moradores. Em Conceição de Macabu, no norte fluminense, outro macaco foi encontrado morto e vai passar por exames na Fiocruz. A vacinação continua nos postos de saúde de várias cidades do estado.
Até o momento, o município que mais apresentou casos da doença foi Angra dos Reis, com 25 casos e 12 mortes. Em seguida, Valença, com 18 casos e 6 mortes. Teresópolis, com 13 casos e também 6 óbitos. Nova Friburgo, com 10 casos e 4 mortes. Duas Barras, também com 10 casos e 2 mortes. Já são 21 cidades com confirmação da doença em humanos. O estado do Rio de Janeiro, apesar das chuvas estarem tirando foco, continua em alerta máximo quanto à febre amarela. A gente não pode brincar. Já eu volto com outras informações do interior do Rio. Continue com a gente. De volta então, vamos aqui para esse assunto. A Polícia Militar de Arraial do Cabo prendeu mais um suspeito de ter participado da morte de um policial durante uma operação da PM, isso em janeiro deste ano. Nós vamos agora voltar lá à redação de Rio das Ostras. Vamos falar novamente com a Ju Guimarães, que tem as informações. Ju, os policiais chegaram até o suspeito, né? Como foi isso aí? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a venda de drogas na rua Quioto, que fica na Praia dos Anjos, e conseguiu flagrar a ação do tráfico no local. Em contato com o comando da PM, os agentes constataram que já havia um mandato de busca e apreensão para Peterson Gomes. Ele foi reconhecido pelos agentes como um dos responsáveis pela morte do tenente Giovanni Brito em uma operação no Morro da Coca-Cola em janeiro deste ano. Desde a morte do PM, as ações da polícia na região têm se intensificado. Esse já é o 5º elemento preso suspeito de ter participado do crime. Salutiel. Ok, Ju, obrigado aí pelas informações. É isso aí, a gente precisa combater o crime. Prevenir o crime, mas combater quando ele acontece, né? Porque se não tiver prisão, se não tiver a punição, aí, meu amigo, a coisa desanda. Vamos agora saber o que também é notícia nas demais cidades do interior do Rio de Janeiro. Vamos ao nosso giro. Pode rodar. A PM prendeu uma pistola, carregadores, munições, radiotransmissor, dinheiro, além de cocaína e maconha na rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. 2 homens foram presos em flagrante. Eles são suspeitos de chefiar o tráfico de drogas no bairro Caxambu. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na Via Dutra, na altura de Piraí, um foragido da Justiça de Santa Catarina. Ele estava em um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para o Rio. 2 suspeitos foram mortos durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje em um ônibus que saía de Araruama para Niterói. Um policial à paisana disparou contra os criminosos. Um dos participantes do crime conseguiu fugir. Nenhum passageiro ficou ferido. Muito bem, vamos falar de esporte, né? Que times do interior do Rio de Janeiro se destacaram no futebol carioca nesse final de semana? Tivemos aí em campo Volta Redonda e também o Boa Vista. Vamos dar uma olhada? Em Cariacica, um jogo de muitos gols. O primeiro foi com o Iago Pikachu aos 28 do primeiro tempo. O lateral Júlio César cobrou falta, a bola foi fraca para o gol vascaíno, mas Martin Silva levou um frangaço. Tudo igual no placar. Pouco antes do intervalo, o zagueiro Elivelton marcou de cabeça e colocou o Verdão de Bacaxá na frente. Na segunda etapa, Rildo cruzou, a bola bateu no travessão e Thiago Galhardo aproveitou a sobra para empatar. Apenas 3 minutos depois, o meia Lucas mandou no cantinho e colocou o Boa Vista na frente de novo. E ainda tinha espaço para mais. Pikachu levantou a bola na área, Riascos desviou para Wagner marcar. Não se perca nas contras, 3-3. Nos acréscimos, o zagueiro Eraso fez o 4º do time da Colina e garantiu a vitória. Final, Vasco 4, Boa Vista 3. Não venceu, mas fez aí bastante gols, 3, meu amigo. Isso aí para um time do interior, encarar um time que é um time grande como o Vasco. Agora o Fluminense venceu Volta Redonda por 2-1 em Xerém. Todos os gols foram de pênalti, confira só. O Fluminense entrou em campo diante do Volta Redonda após o tropeço contra o Avaí pela Copa do Brasil. E o primeiro tempo foi debaixo de muita chuva. Logo aos 7 minutos, um gol para esquentar o jogo. Ayrton Lucas invadiu a área e foi derrubado por Gilberto. Pênalti. Pedro foi para a cobrança e marcou 1-0. Com o campo encharcado por conta da forte chuva, os 2 times encontraram dificuldades para atacar. No intervalo, a equipe que estava trabalhando no estádio de Los Lairos tentou melhorar as condições do gramado e deu certo. O tricolor jogou melhor e conseguiu criar boas oportunidades. Após uma cobrança de escanteio, a bola passou por Renato Chaves e encontrou Pedro. Ele dominou e chutou rápido, mas mandou na rede pelo lado de fora. O Fluminense continuou pressionando até que Ayrton Lucas sofreu mais um pênalti. Foi a vez de Robinho cobrar e estufar a rede.
No lance seguinte, a terceira penalidade da partida, dessa vez para o Voltaço. Marcelo chutou forte e marcou. Final, Fluminense 2, Volta Redonda 1. Na quarta, o Tricolor encara o clássico contra o Vasco no Newton Santos. Parabéns aos times do interior, o time de Saquarema, Boa Vista, também Volta Redonda, perderam, mas jogaram na raça. Isso aí que é bacana. A gente fica por aqui, que pena, acabou, né? Terminou o nosso tempo, vem chegando aí o SBT Brasil, olha, cheio de informações para você do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar amanhã. E atenção, Birajara, não esqueci de você, apesar das férias, libera as redes sociais. Tchau e até amanhã.